Olá! Nesse vídeo, iremos falar sobre o vírus encefalite de St. Louis, representados pelos discentes Camille Fernandes Santos e Kyle Lohane Rocha Dutra, na disciplina de Microbiologia Aplicada, pelo professor Fábio Pio Dornas. Iremos introduzir o assunto, falar sobre os sinais e sintomas, a transmissão, o diagnóstico, o tratamento e também a prevenção. O vírus da encefalite de St. Louis é um arbovírus pertencente à família Flaviviridae, do gênero Flavivírus, o mesmo da dengue, zika e também da febre amarela. É uma doença viral transmitida por mosquitos, principalmente do gênero Culex. É considerada uma zoonose, ou seja, circula principalmente entre aves, que são os hospedeiros naturais, e também os mosquitos. Os humanos são considerados hospedeiros acidentais, ou seja, não participam do ciclo natural do vírus. O vírus é capaz de causar uma encefalite viral, que é uma inflamação do cérebro que pode ser leve, moderada ou grave, principalmente em grupos de risco, como idosos, imunossuprimidos e também crianças. Quando a inflamação é causada por uma infecção no cérebro, é conhecida como encefalite infecciosa. Esse vírus tem ocorrência registrada nas Américas, incluindo os Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colômbia e outros países da América do Sul e também América Central. Sinais e sintomas. A encefalite causada pelo vírus pode se manifestar de forma leve a grave, com sintomas que evoluem ao longo de horas ou até mesmo dias. Nos estágios iniciais, os sintomas lembram um quadro gripal, que vão incluir dor de cabeça intensa, febre, dores musculares ou nas articulações, fadiga e fraqueza generalizada. Com a progressão da infecção, podem surgir sintomas neurológicos mais graves, como torcicolo e rigidez na nuca, confusão mental, agitação ou até alucinações, convulsões, dificuldade de fala, audição ou coordenação motora, perda de sensibilidade ou paralisia em regiões do corpo ou até mesmo do rosto, movimentos involuntários e fraqueza muscular. Perda de consciência podem evoluir também para o quadro de coma. Em crianças, especialmente nos bebês, os sinais podem ser menos específicos, sendo eles abalamento da moleira, rigidez corporal, irritabilidade excessiva, náuseas e vômitos e também a recusação de alimentos ou sonolência anormal. Bom, aqui é a Karen e eu vou estar dando continuidade na explicação entrando no tópico de diagnóstico, que envolve a avaliação clínica do paciente, histórico de exposição e uma série de exames complementares. Entre os exames, nós temos análise do líquido cefalorraquidiano, que também é conhecido como licor. É o fluido que envolve o cérebro e a medula espinhal. Sua análise é fundamental para o diagnóstico de infecções do sistema nervoso central. E como que é feito? O paciente ele é posicionado deitado de lado ou sentado e curvado para a frente. A área da lombar é limpa e anestesiada. Uma agulha fina é inserida e cuidadosamente entre as vértebras lombares para coletar uma pequena amostra do LCR. O procedimento geralmente leva alguns minutos e a dor é comparável à de uma coleta de sangue, mas pode ter algum desconforto após o exame. A interpretação dos resultados. Tem a contagem das células, que geralmente há um aumento no número de leucócitos, que é as células brancas, que inicialmente com predominância de neutrófilos, que evolui para monócitos ou linfócitos à medida que a doença progride. Isso é característico de uma infecção viral do sistema nervoso central. Tem também a detecção de anticorpos através do ELISA. A detecção de anticorpos IgM específicos para a encefalite de St. Louis no LCR é um dos métodos diagnósticos mais importantes e indica uma infecção recente do sistema nervoso central. A presença do IgM no LCR é mais específica para a infecção do sistema nervoso central do que no soro, mas testes confirmatórios podem ser necessários devido à possibilidade de reatividade cruzada com outros flavivírus. Outro exame
é a reação em cadeia da polimerase, o PCR, que é uma técnica molecular que amplifica pequenas quantidades de material genético viral para a detecção. Amostras de LCR são preferenciais, mas também podem ser usadas amostras de soro sanguíneo, onde o material genético, o RNA, do vírus é extraído da amostra. É realizada uma reação de transcrição reversa para converter o RNA viral em DNA, seguida pela amplificação do DNA usando ciclos repetidos de aquecimento e resfriamento na presença de enzimas específicas, que é a polimerase, e primers. Se o vírus estiver presente, haverá um grande número de cópias do seu material genético que podem ser detectados. Tratamento. O tratamento ele deve ser sempre orientado por neurologista, infectologista ou pediatra, com foco em combater a infecção e também aliviar os sintomas. Os principais medicamentos utilizados para este tratamento incluem os analgésicos, como paracetamol, dipirona, que vão controlar a febre e também a dor de cabeça. Temos os anticonvulsivantes, como a fenitoína, que são usados em caso de convulsões, e também os corticoides, como a dexametasona, que vão reduzir o inchaço cerebral. E no caso de infecções por vírus, como o herpes ou citomegalovírus, o médico pode ainda receitar antivirais, como a ciclovir, ganciclovir ou foscarnet, para evitar a multiplicação dos vírus, uma vez que essas infecções elas podem provocar lesões cerebrais graves. O internamento hospitalar ele é indicado nos casos mais graves de encefalite viral, sendo normalmente feito na UTI, para monitorar os sinais vitais e aplicar soro fisiológico e também os remédios necessários. Além disso, pode ser feito o suporte respiratório com oxigenoterapia ou ventilação mecânica, caso a pessoa tenha respiração afetada. A cirurgia para encefalite viral pode ser recomendada nos casos de inchaço grave no cérebro, que não melhora com o uso dos corticoides. Essa cirurgia é feita para descomprimir o cérebro e permitir que se expanda, reduzindo assim a pressão intracraniana. Há algumas possíveis sequelas da encefalite viral, que ocorre quando a infecção dura muito ou o tratamento é ineficaz. Podem surgir sequelas, sendo elas a paralisia muscular, epilepsia, problemas de memória e aprendizagem, dificuldades na fala e também na audição, alterações visuais e movimentos involuntários. A transmissão do vírus de encefalite de Centlaus para humanos ocorre por meio de um ciclo complexo, que envolve principalmente as aves e os mosquitos do gênero Culex. É classificado como arbovírus, ou seja, um vírus transmitido por artrópodes, neste caso os mosquitos, e a transmissão para humanos é um evento acidental que ocorre quando o vírus extravasa do seu ciclo natural. As aves são os hospedeiros naturais, e no caso é as aves selvagens, como pardais, pombos, corvos, sabiás, que são os principais hospedeiros e amplificadores da doença. Quando uma ave é infectada pelo vírus, ela desenvolve uma viremia, que no caso é o vírus no sangue, que pode durar vários dias. Durante este período, o nível de vírus no sangue da ave é alto o suficiente para infectar mosquitos que se alimentam dela. As aves geralmente não desenvolvem sintomas da doença, servindo como reservatórios que mantêm o vírus só circulando no ambiente. Os mosquitos são os vetores, que é mais comum as fêmeas dos mosquitos do gênero Culex, que aí tem várias espécies, como Culex pipiens, o Quinquefa fasciatus, Tassalis e Nigripalpus. Vai depender da região geográfica. O mosquito Culex se infecta ao se alimentar do sangue de uma ave virêmica, e após a ingestão, o vírus se replica no mosquito em um processo que leva cerca de 7 a 10 dias. Uma vez que o vírus atinge as glândulas salivares do mosquito, ele se torna infeccioso e capaz de transmitir o vírus e outros hospedeiros. E esses mosquitos são comumente encontrados em ambientes urbanos, suburbanos, procriados em águas estagnadas.
Os seres humanos, por sua vez, são hospedeiros terminais. A transmissão para humanos ocorre quando um mosquito cúlex infectado pica uma pessoa. O vírus é inoculado na corrente sanguínea da pessoa através da saliva do mosquito. Os humanos são considerados os hospedeiros terminais. Isso significa que, embora possam ser infectados e desenvolver a doença, eles não produzem níveis suficientes de vírus na corrente sanguínea para infectar novos mosquitos que os piquem. Consequentemente, humanos não contribuem para a transmissão, a continuidade do ciclo de transmissão. A maioria das infecções humanas é assintomática, mas em pequena porcentagem de casos, a doença pode evoluir para quadros mais graves, especialmente em idosos. Para a prevenção, as medidas são muito importantes para reduzir o risco de infecção. Tem evitar as picadas de mosquito, usando repelentes, vestir roupas de manga longa e calças, ainda mais em lugares que são mais propícios à infecção, dormir com mosquiteiros ou usar telas em portas e janelas, eliminar também os criadores de mosquitos, onde se tampa as caixas d'água, limpar as calhas, pneus e recipientes que acumular água, trocar água de vasos de plantas com frequência, manter a limpeza do ambiente e também a vigilância epidemiológica, onde monitoramento de surtos em aves e mosquitos, especialmente as aves silvestres, que é crucial para identificar precocemente a circulação viral, e isso permite que as autoridades de saúde pública implementem medidas de controle antes que a doença se espalhe e também medidas de controle rápido em áreas afetadas, onde em situações de surto, o controle químico de mosquitos adultos pode ser utilizado para bloquear a transmissão. A vigilância sentinela de casos de doenças neuroinvasivas em humanos também é importante para detectar a introdução ou reemergência de arbovírus neotrópicos.